Olá, está no ar pela Rádio Estadão e pela TV Estadão mais uma edição do Estadão Discute. A cada semana um tema relevante, sempre com a presença de dois convidados. E nesta semana vamos debater aqui as medidas anticorrupção e a proposta de lei de abuso de autoridade, duas questões que geraram muita polêmica no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e também no Senado na semana que passou. Os nossos convidados, que eu vou apresentá-los aqui: Roberto Liviano, que é promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Obrigado pela presença, doutor Liviano. Obrigado pelo convite. E também presente aqui aos estúdios, Humberto Fabretti, que é advogado e professor de Direito Penal e Criminologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigado pela presença também. Eu que agradeço o convite. Bom, eu queria vamos começar aqui falando sobre as medidas contra a corrupção que entraram de um jeito e saíram de outro lá da Câmara dos Deputados. Que avaliação o senhor faz inicialmente do quadro, doutor Liviano? Uma avaliação muito triste, Raiz, porque, na verdade, nós não tínhamos um projeto como qualquer outro, né? Houve toda uma mobilização da sociedade. O Ministério Público Federal fez um profundo estudo, aliás, verificando experiências em outros países testadas e que resultaram em bons resultados, em que houve bons resultados, especialmente em Hong Kong e Singapura. E, a partir disso, fizeram esta validação no Brasil e apresentaram isso na forma de um projeto de iniciativa popular. Foram colhidas quase 3 milhões de assinaturas e isso foi encaminhado ao Congresso Nacional. Houve um debate profundo na comissão especial, 143 especialistas foram ouvidos, muitas pessoas do Ministério Público, da magistratura, da advocacia, muitos professores. O relatório de Onyx Lorenzoni foi depurado, muitos pontos criticados foram retirados, né? Então, não se trata de um projeto como qualquer outro, trata-se de um projeto que vem lastreado na legitimidade das assinaturas da sociedade, né? Então, o que se fez na madrugada de quarta-feira foi uma atitude de grande desrespeito, de escárnio para com a sociedade, porque isso começou a se votar depois da meia-noite, numa situação em que o país vivia luto. Aliás, o país do mundo, né? O mundo todo estava consternado com a morte dos atletas da Chapecoense e os deputados demonstraram total insensibilidade e desrespeito em relação àquela situação e desfiguraram totalmente as 10 medidas. Sobraram só duas, né? Uma é aquela do Caixa 2, que houve uma reação violenta na semana anterior, porque queriam votar sem se identificar. Anistia, né? No caso. Anistia do Caixa 2. Só 4 partidos concordaram em mostrar a cara, né? O PHS, o PPS, Rede e PSOL, né? Queriam aprovar essa anistia do Caixa 2. E isso foi o que acabou ficando. E a questão da transparência das informações da justiça. O resto tudo foi mutilado, foi destruído. A criminalização do enriquecimento ilícito, a modernização das regras sobre prescrição, acordos penais, leniência, tudo isso foi mutilado, tudo isso foi destruído. Responsabilização dos partidos, tudo isso que foi construído neste debate foi totalmente mutilado, né? É lamentável. E a sua avaliação, professor Barbetti, para a gente começar aqui? Bom, eu, com todo respeito, peço vênia ao doutor Roberto para discordar veementemente dele. Eu acho que as 10 medidas contra a corrupção, que na verdade eram 19, ele se pautava muito mais como um projeto político, um projeto de poder do Ministério Público Federal e alguns outros órgãos de algumas outras instituições da sociedade brasileira, e com raríssimas exceções desses 19 pontos, a imensa maioria delas era completamente eivada de inconstitucionalidade. Então, o Ministério Público Federal, sob a retórica, né, de combate à corrupção, na verdade, estava combatendo direitos e garantias fundamentais que foram conquistados a duras penas pelo povo brasileiro, pela sociedade brasileira. E outra coisa que eu gostaria de salientar, que eu também
com todo respeito, discordo do Dr. Roberto, é essa questão dessa iniciativa popular. Né? Porque, de fato, havia muitas assinaturas, né? 2 milhões e lá vai de assinaturas. Mas eu acho que chamar isso de um projeto popular é um pouco demais. Porque a questão, ela é uma questão técnica, ela é uma questão jurídica. Eu, sinceramente, eu duvido muito que as pessoas que eram abordadas, por exemplo, aos domingos na Paulista, pelos membros do Ministério Público Federal ou pelas pessoas que estavam apoiando a medida, conseguiam compreender o que todas aquelas medidas significavam para dar o apoio àquelas medidas. Então, utilizou-se de uma retórica que era a seguinte: se você é a favor da corrupção, você não assina as 10 medidas. Se você é contra a corrupção, você assina as 10 medidas. E, na verdade, não é isso que estava se discutindo. Isso transformou o debate em algo muito simples. É claro que todo mundo é contra a corrupção. Eu lia outro dia um texto onde o autor dizia, olha, todo mundo é contra a corrupção, inclusive o corruptor. Ele é contra toda a outra corrupção, ele só não é contra a corrupção dele. Mas ninguém em sã consciência vai falar, não, eu sou a favor da corrupção, eu acho que nós temos que ter um país cheio de corruptos. A mesma coisa, fazendo um paralelo, alguém dizer assim, eu sou a favor da pedofilia, mas não, óbvio, ninguém é a favor, do crime, ninguém é a favor da corrupção, ninguém com bom senso é a favor de nenhuma dessas mazelas da sociedade brasileira. Agora, essa questão da maneira como ela foi colocada, eu acho que faltou, de fato, esse debate. Com a sociedade, de fato, sabendo o que ela estava assinando ali. Só para dar um exemplo, ontem, na comissão do Senado, o ministro Gilmar Mendes estava fazendo uma fala, e o ministro Gilmar Mendes é alguém que eu tenho profunda divergência no campo do direito, profunda divergência ideológica, mas ele disse algo que me pareceu muito lógico. Ele, ao analisar as 10 medidas, ele falou, eu não consigo compreender que alguém que passava no viaduto do Chá e que assinava as 10 medidas tinha consciência que abria mão do habeas corpus, por exemplo. Que ele estava limitando o habeas corpus. Que ele estava abrindo mão de um direito fundamental que a Constituição não permite que ele abra mão. Então, e esses debates que aconteceram também na Câmara dos Deputados, de fato, foi muito debatido, mas a imensa maioria dos juristas foi lá para criticar essas medidas. E essas críticas não foram levadas em consideração. Então, do ponto de vista técnico, para mim, essas 10 medidas, se tivéssemos 2 ou 3 ali que se salvavam e que estavam de acordo com a Constituição, era muito. A outra questão que eu aponto é de se colocar como se fosse uma medida da população. Não foi. Foi uma medida do Ministério Público Federal que tentou trabalhar de uma forma em que o processo penal ficava muito mais fácil para o Ministério Público atuar do que para qualquer outro órgão. Retirava, inclusive, algumas garantias constitucionais e limitava a atuação da advocacia de forma bem severa. Bom, temos divergência, mas é natural que ocorra isso. Eu queria passar a palavra para o doutor Liviano, para a gente também, além de entrar nesses pontos divergentes que ficaram claros aí entre vocês, na prática, assim, o que pode ser feito para melhorar isso aí? Bom, primeiro, todo respeito ao professor Humberto, mas ele diz que tem uma divergência genérica em relação às medidas, mas eu acho importante especificar, dizer que tudo é ruim, né? Por exemplo, Reis, o professor Klaus Roxin esteve aqui no Brasil 1 ano e pouco atrás, dando uma palestra. Ele é um dos principais teóricos do direito penal hoje no mundo. Ele construiu a teoria do domínio do fato. Né? Que é a do mensalão, por exemplo. Isso. E nesse debate estavam sendo discutidos alguns temas do direito penal e as tantas entrou-se no tema da prescrição. Né? E aí o professor Klaus Roxin, em tom jocoso, fazendo piada com o Brasil, falou, quer entender por que o Brasil levou de 7-1 da Alemanha? Só no Brasil que tem prescrição retroativa. O Brasil não é um país sério. O Brasil, isso que o professor Fabretti falou, o Brasil é o único país do mundo
que tem prescrição retroativa. Então, uma das 10 medidas que o professor Fabretti diz que não presta é a abolição dessa prescrição retroativa. Único do planeta. Será que nós é que estamos certos e os outros países todos estão errados? Porque o mundo todo tem prescrição da pretensão punitiva, que é o tempo que se dá para investigar e processar. E prescrição da pretensão executória, que é o tempo para aplicar a pena. A prescrição da retroativa é um instrumento que leva a termos uma indústria da impunidade. É impunidade, porque, veja, que as pessoas não fiquem à mercê do Estado infinitamente, óbvio que é plausível. Mas só que, da maneira como as coisas funcionam no Brasil, o Instituto da Prescrição, muitas vezes, ele acaba servindo para a impunidade. Eu vou te contar uma história, Raiz. Eu era promotor criminal na Barra Funda e me chamava a atenção os cartazes de uma tal Academia Paulista de Direito Criminal. E uma vez, um curso especialmente me chamou a atenção. Prescrição criminal, teoria e prática. Eu fiquei pensando o que seria ensinado nestas aulas em termos de prática da prescrição. Como enrolar a justiça? Como fazer com que a impunidade prevaleça? Né? Então, por exemplo, o tema da prescrição retroativa levou o professor Klaus Roxin a ridicularizar o Brasil e dizer por isso que a gente leva de 7-1. Esse é um exemplo e há muitos outros. E eu acrescento outra. A Transparência Internacional, que é o principal organismo do mundo debruçado sobre a temática da corrupção, recomenda as medidas como receitas adequadas para o combate à corrupção. Então, não é bem assim que são ideias que o Ministério Público tirou do fundo da cartola, projeto de poder. Não. Um organismo que não é do Ministério Público, é uma ONG, endossa e já emitiu vários posicionamentos no sentido de dizer as 10 medidas são adequadíssimas a nível mundial para o controle da corrupção. Então não é bem assim. Em segundo lugar, a questão da Praça da Sé, do habeas corpus, é natural que as pessoas não sabiam com minúcias o que estava contido ali. É óbvio que as pessoas não são obrigadas a saber. Mas é óbvio também, e pesquisas de vários organismos já mostram, que a principal angústia do brasileiro hoje é o problema da corrupção. E todos querem que haja um ajuste punitivo da corrupção. E é isso que se pediu. As pessoas não quiseram que houvesse aquele pacote de cima a baixo, tem que mudar. Não, propuseram um debate. Está aqui um conjunto de ideias para serem debatidas, né? E essas questões precisam ser enfrentadas, não que tem que ser assim ou ser assado. Não, as pessoas queriam que houvesse essa reflexão, né? Não precisam conhecer os detalhes. Não é assim que funciona um projeto de iniciativa popular. Propuseram que essa iniciativa acontecesse, que houvesse essa discussão, que houvesse essa reflexão. Então o Ministério Público não é o dono disto. E ele tinha respaldo em experiências já testadas em Hong Kong, em Singapura. A Transparência Internacional emitiu notas recomendando a adoção dessas medidas e elas não eram avessas à Constituição. Isso não é verdade, não é fato. Vamos enfrentar as ideias concretamente e veremos que não. Veja, eu falo com muita tranquilidade porque eu tenho críticas a algumas das medidas. Eu tenho críticas. Por exemplo, teste de integridade. Eu acho que vetado, né? Eu acho que não é uma coisa que funciona na cultura brasileira. A questão da prova ilícita, eu acho que nós precisamos ter muito cuidado. O Ministério Público jamais vai querer trabalhar com prova ilícita. Isso houve uma má interpretação do que se pretendia ali, entendeu? Agora, dizer genericamente que de A a Z o Ministério Público quer poder, etc e tal. Agora, nós vamos enfrentar uma coisa que você colocou e a gente não falou, que é a história do abuso de autoridade, né? Bom, vamos falar. Precisamos ser controlados. Quero começar dizendo isso. Sim. Eu quero ser controlado. Eu quero leis que me controlem e que controlem os maus juízes. Eu quero que os maus promotores, os maus juízes sejam rigorosamente controlados, porque eu cumpro meus deveres e eu quero que aqueles que não cumprem sejam punidos. Não há dúvida disso. Só que eu quero que a lei que vá rever isto seja feita numa condição absolutamente normal.
E se eu quero rever a lei de abuso de autoridade, essa lei precisa abranger também a questão dos policiais que abordam pessoas pelo simples fato de serem negras. E também que abordem a questão de senhores que ocupam a cadeira de presidente do Senado da República para fazer lei para autoblindagem. Isso é abuso de autoridade. Então nós precisamos abranger tudo. Estes senhores que se acham acima da lei e acham que vivem no tempo do cangaço ou do coronelismo, também isso precisa ser verificado. Não é só o juiz, o promotor, é todo mundo. Senador, deputado, policial, todo mundo é autoridade. Né? Então que não se faça lei de vingança, de retaliação. E tem que ouvir toda a sociedade, movimentos sociais, direitos humanos, todo mundo tem que ser ouvido. Né? O Liviano entrou já no assunto da abuso de autoridade, né, professor Fabretti? Acho que estão muito interligados, claro, né? Tá muito ligado isso tudo. Essa questão especificamente, ontem, o juiz Sérgio Moro sugeriu uma emenda ali para que, na visão dele, não houvesse uma interpretação, uma divergência de interpretação que pudesse levar um juiz a ser punido, até com prisão. Esse ponto especificamente, como é que o senhor vê? Olha, assim, antes de entrar especificamente nesse ponto, eu preciso retomar um pouquinho o anterior. Conforme o professor Roberto falou, de fato, a prescrição ela é uma coisa brasileira, né? Digamos assim, faz parte da nossa cultura jurídica. Mas o professor Klaus Roxin, quando esteve no Brasil, inclusive ele esteve no Mackenzie, nós que o trouxemos para o Brasil, inclusive no dia que ele esteve aqui, nós demos para ele o título de doutor honoris causa. Né? Então, eu acompanhei muito de perto a vinda do Dr. Klaus Roxin para o Esse episódio que eu narrei não ocorreu no Mackenzie. Não ocorreu no Mackenzie. Em outro local. Mas a vinda foi em virtude do Mackenzie. E depois a gente até o levou para a praia, ficamos lá com ele alguns dias. E ele também disse, no Mackenzie especificamente, que o Brasil não entendeu a teoria do domínio do fato, porque aplicou errado no caso do mensalão. Né? Então, é óbvio que cada sistema jurídico tem a sua própria peculiaridade. Se alguém me perguntasse, olha, o que você acha da prescrição, né, da pretensão punitiva ou a prescrição de forma retroativa, que é depois que o juiz fixa a pena, ela é necessária? Olha, sendo bem honesto, eu acho que ela é necessária no nosso sistema jurídico. Porque nós temos um dos sistemas jurídicos mais lentos do mundo. Então é necessário que haja esse dispositivo para que obrigue os membros do Ministério Público, os membros da magistratura, a atuar de forma mais rápida, fazer com que o processo ande de forma mais rápida. É claro, não é uma crítica direta aos membros da magistratura ou aos membros do Ministério Público, porque o processo penal em si é burocrático. A gente ainda está trabalhando em muitos lugares com papel, o oficial de justiça não encontra as pessoas para serem citadas, mas ela é uma garantia do sujeito de que ele não vai ficar indefinidamente respondendo por um processo. Então, num país onde as coisas acontecem rápido, como a Alemanha, por exemplo, né? A Alemanha, um processo penal, ele demora 1 ano e meio para finalizar, do começo ao fim, você não precisa de prescrição. A coisa acontece. Aqui, eu já acho que os réus arrolam testemunhas que moram na Ásia. Sim. Isso atrasa processo. Mas aí basta Paulo Maluf arrola testemunhas do Uzbequistão, do Quirguistão. Sim. Isso leva os processos à prescrição. Mas isso aí basta não é nem o promotor e nem o juiz. Basta o juiz indeferir. Não é nem o promotor e o juiz. Basta o juiz indeferir a testemunha. Né? Aí não tem problema. Ele indefere e ela tem casos complexos que demoram porque o caso é complexo. Exatamente. Então, as coisas precisam ser trazidas. E essa questão, né, de que, de forma genérica, todas as medidas são ruins, não foi exatamente isso que eu disse. Eu falei, olha, salvo uma ou outra medida, né, a maioria delas é eivada de inconstitucionalidade. O próprio Dr. Roberto citou 2. Né, o teste de integridade, mas a prova ilícita, o texto é claro. Né, o texto diz, olha, se a prova ilícita for encontrada de boa-fé, ela pode ser utilizada. Não, espera um pouquinho. Eu estou legitimando a utilização de uma prova que foi encontrada violando a lei. E o Ministério Público quer usar essa prova, quer colocar isso na legislação, né, sendo que isso é digamos assim, um dos marcos do direito penal norte-americano, por exemplo, que o Ministério Público Federal tanto se inspira, de que a prova eivada de ilegalidade ela tem que ser retirada do processo imediatamente. Aqui não, aqui a gente quer aproveitar. Então, o grande problema
talvez, dessas medidas é uma falta de sistematização com o ordenamento jurídico brasileiro. Porque aconteceu isso, de fato, que o Dr. Roberto falou. A gente pegou uma medida de Hong Kong, a gente pegou uma medida de Singapura, a gente pegou alguma coisa do direito americano, a gente pegou algo do direito europeu e virou um enorme Frankenstein que não conversa com a nossa Constituição. Né? Aí eu pergunto, o que o nosso sistema jurídico tem a ver com o de Hong Kong? Um país asiático, com outra cultura, coisas completamente diversas. Né? Então, essa é a minha crítica ao sistema. Né? Tudo aquilo que auxiliou o Ministério Público dentro do processo penal foi colocado dentro da medida. Tudo aquilo que eventualmente atrapalha o Ministério Público no desenvolvimento do processo penal não foi colocado na medida. Então não se buscou um processo penal mais justo, um processo penal mais adequado. Buscou-se um processo penal que permite que o Ministério Público exerça o seu trabalho de forma mais fácil. Essa é a grande questão por trás da medida. E se de fato a preocupação fosse com a corrupção, existem diversas outras maneiras, né, de se trabalhar com a corrupção. A corrupção ela não é um problema que deve ser trabalhado única e exclusivamente no campo penal. Muito pelo contrário. O campo penal, a gente aprende desde cedo, ele é excepcional. Nós não vamos acabar com a corrupção pura e simplesmente com matéria penal, com a criação de leis e com a criação de leis penais e com o aumento das penas. Né? Aí a gente falar que o Brasil tem muita impunidade. Concordo, o Brasil tem impunidade em determinados setores da sociedade, porque o Brasil é o quarto país com a maior população carcerária do mundo. Então isso não pode ser impunidade. Um país com a maior população, quarta maior população carcerária do mundo, não podemos dizer que tem impunidade. A questão é só né? A gente pune bastante, social, né? Eu acho que talvez estamos punindo errado. Né? A gente precisa fazer Gostei do que o Dr. Roberto falou aqui da abordagem policial em relação aos negros. Precisamos fazer um levantamento no sistema carcerário e ver quem que está preso. Está preso o pobre, está preso o negro, está preso o sujeito da periferia. E é ilusório nós também acharmos que essas medidas contra a corrupção, se passassem, seriam utilizadas só no combate à corrupção. Não, ela alteraria o processo penal inteiro. Elas seriam utilizadas contra o sujeito que furta uma mercearia, que não teria direito ao habeas corpus. Ela seria utilizada contra o sujeito que está traficando pequena quantidade de entorpecentes. Seria utilizado contra todo mundo. Então é uma grande mudança no sistema punitivo brasileiro. Não é algo pensado na corrupção. E quanto ao abuso de autoridade, uma outra coisa que eu não entendo é esse argumento de que não é o momento para se discutir abuso de autoridade. Mas era o momento para discutir 10 medidas contra a corrupção? O país está num momento de crise institucional. Nós estamos num problema de crise institucional, crise financeira, crise política. Na minha modesta opinião, eu acho que não era o momento de discutir nada estrutural. Mas o Ministério Público forçou para que as 10 medidas fossem aprovadas. Não deu certo. Agora, a hora que passa a questão do abuso de autoridade, mas nós vamos discutir abuso de autoridade agora, que o país está tão complicado. O projeto de lei de abuso de autoridade é de 2009. Está lá faz 7 anos, 8 anos para ser debatido. E a medida contra a corrupção faz 1 ano e pouco que está sendo discutido. Então, assim, eu acho que, de fato, seria o momento da gente parar um pouco e não discutir nenhuma coisa nem outra. Vamos ver para onde nós vamos caminhar. Né? Então, essa é a minha colocação. Mas esses dois assuntos eles estão sendo debatidos na Câmara e no Senado. O senhor vê pressa mesmo, né, nesse momento? Porque na Câmara a votação foi de madrugada e no Senado o presidente Renan Calheiros tentou apressar a votação até sem dizer qual era o pacote que estava sendo a pressa discutido. É que, como muitos dos nomes dos legisladores aparecerão na delação, a pressa é para as pessoas poderem se excluir da incidência da lei. Né? A meu ver, a pressa é essa. Né? Agora, comentando a fala do professor Humberto, eu quero dizer o seguinte, sem sombra de dúvida, que nós não podemos importar cegamente aquilo que deu certo em Hong Kong. Concordo totalmente com ele. Mas também nós não podemos cegamente nos fechar e achar que o Brasil sabe tudo. Nós precisamos ter a humildade, Humberto, de olhar as experiências que foram utilizadas lá e verificar se algo pode nos ensinar, algo pode ser útil. Algo pode ser útil. Então, acho que andaram bem ao olhar experiências testadas e que funcionaram. A Transparência Internacional, ela tem um olhar para o mundo. Há 20 anos, ela tem o índice de percepção da corrupção do mundo. Então, quando a Transparência diz que as 10 medidas são recomendáveis, ela tem um olhar planetário. Portanto, ele não pode ser ignorado. Em segundo lugar, a questão da nulidade, é bom que se observe, porque às vezes você fala uma coisa e fica com uma impressão errada.
houve uma nulidade num fato, numa situação. Óbvio que o Ministério Público jamais defenderá o uso de prova indevida, ilícita, mas vamos imaginar que eu reuni 5 provas importantes em relação a um determinado ilícito, tá? Uma delas é ruim, uma delas é contaminada. Eu não posso condenar a pessoa com base em 4 provas importantes? O fato de uma ser ruim, as outras 4 são inidôneas para condenar? Isso não né? existe, doutor. Mas é... Não existe. Muitas vezes a argumentação vai para este lado e conseguem se anular processos com esse tipo de argumentação. Bom, mas aí a gente precisa analisar o juiz que está anulando esse processo. E só para fechar essa questão do abuso de autoridade, que o professor Humberto falou, precisamos, sim, por que não? É bom dizer o seguinte, tem um tipo penal nesse projeto de 2009, viu, Reis, que diz o seguinte: se o promotor oferece uma denúncia, né, e o denunciado obtém um habeas corpus trancando a ação penal, porque falta justa causa, e é perfeitamente plausível, claro, porque o direito é uma ciência interpretativa. O promotor honestamente fez o trabalho dele, entendeu que houve crime, ofereceu a denúncia, não teve má fé, foi a interpretação dele. O desembargador entendeu que não há justa causa e tranca a ação penal. Sabe o que acontece em decorrência da interpretação do desembargador? O promotor vira bandido. É só olhar a lei penal, o projeto, o promotor vira criminoso. Oferecer denúncia quando não há justa causa. Veio eliminar do tribunal, não tem justa causa. Ou seja, como é que se trabalha para punir criminosos deste jeito? Ou seja, é nítido o caráter de retaliação, de querer intimidar quem processa corruptos. Na semana que se passou, houve uma reação aí do Ministério Público Federal, principalmente, mais ainda da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. E eu queria uma avaliação de vocês. Lógico que o doutor Liviano é promotor estadual, né? Não está no âmbito aqui federal, mas que a Lava Jato é emblemática aqui por vários motivos. Ela estaria correndo algum tipo de risco com essas medidas aprovadas desse jeito e discutidas do jeito que estão sendo discutidas lá no Senado? Começo aqui pelo doutor Liviano. Veja, Reis, com a prudência que a situação impõe, porque eu não atuo na Operação Lava Jato, nem sou procurador da República, eu vou me basear naquilo que eu tenho conhecimento, pelo que é divulgado, pelo que é publicado, né? E olhando assim, o aspecto global desse projeto. A meu ver, olhando os tipos penais deste projeto de abuso de autoridade, tanto esse que está no Senado, né, e que o presidente Renan Calheiros quis urgência, né, quis acelerar a tramitação, assim como isso que foi objeto de destaque na Câmara, tanto uma coisa como a outra, vejo como nítido o caráter de vingança, de retaliação. Aliás, isso ficou muito claro nos discursos de vários deputados durante aquela fatídica madrugada. Muitos deles disseram: sofri nas mãos do Ministério Público, 3 pontinhos, agora vou me vingar. Né? Fui processado, a filha do Antony Garotinho, ele foi vítima. Quer dizer, não se trata... Nós precisamos tomar muito cuidado que aquele é um espaço de produção de leis para o bem comum, né? Os parlamentares, eles não estão autorizados a fazer leis para se autoproteger, leis para autoblindagem e nem leis para retalhar, né? Isso é absolutamente desvio de poder. Isso é inadmissível. E eu vejo como absolutamente possível e preocupante que o objetivo seja exatamente este. E vejo como uma história que se repete com contornos muito parecidos com aquilo que ocorreu na Itália. Não é? Na Mãos Limpas. Toda a trajetória da Operação Mãos Limpas se repete aqui, inclusive com essa questão de que inicialmente houve a verificação de prática de crimes em relação a um determinado segmento político, depois houve a ampliação e quando atingiu todo o espectro partidário, os políticos se uniram para fazer leis e aniquilar as condições de trabalho, as possibilidades de trabalho do Ministério Público e da magistratura. E vejo isso nitidamente aqui. Tanto um como o outro, se você olhar
os tipos penais, como eu disse e repito, não há problema em fazer leis para controlar. Apesar de que é bom que fique bem claro, Ministério Público e Magistratura hoje são muito bem controlados pela Corregedoria, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça. Há vários tipos penais no Código Penal que controlam. Há vários casos que são objeto de processos e condenações. Mas tudo bem, o abuso de poder, quem tem poder tem que ser controlado, tá certo? Mas não com esses tipos penais que são colocados ali, que são tipos abertos e que tudo cabe ali. O objetivo do tipo penal aberto, essa elasticidade, é para você ter justamente o campo da vingança. E isso é inadmissível. Né? Bom, vou pedir a opinião Então vejo risco, sim. Vejo um objetivo aí de se fazer, de se mandar um recado ameaçador, que é inadmissível. Né? Pedir a opinião, então, do professor Fabretti, nesse aspecto específico da Lava Jato, lembrando que a gente já falou até no primeiro bloco, mas que a gente precisa, talvez, entrar mais nesse argumento do juiz Sérgio Moro, da interpretação, né? Que ele diz que do jeito que está escrito, se deixa margem para interpretação. Ele sugeriu um artigo mais explícito em relação a isso. Queria que o senhor opinasse. Olha, honestamente, eu tenho duas críticas ao projeto de abuso de autoridade da forma como ele está redigido. Porque eu concordo com o doutor Roberto, nesse campo ele tem razão, de que alguns dos incisos que criminalizam as condutas dos promotores e dos juízes, eles são muito abertos. Né? E o tipo penal aberto, ele dá margem a interpretações, então a gente não tem aquela garantia fundamental de eu saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, para saber se vai ser enquadrado ou não vai ser enquadrado em crime. E o princípio da legalidade, que exige essa limitação, é uma garantia constitucional. Né? Mas só para mostrar como que as coisas são interessantes. Nas 10 medidas contra a corrupção, tá tudo bem a gente violar algumas garantias constitucionais em nome da não corrupção. Agora, quando é para proteger o abuso de autoridade, aí não pode violar, porque aí é uma garantia constitucional. E eu concordo, não pode nenhuma das hipóteses. Né? Mas eu acho que o argumento ele precisa ser coerente para não permitir a violação de garantia constitucional nem para um lado, nem para o outro. Agora, eu não vejo a questão da Lava Jato, especificamente, em perigo em virtude da aprovação do abuso de autoridade. Porque estaria em perigo se os agentes públicos que atuam na Lava Jato estiverem pensando em abusar do poder. Se eles estiverem pensando em abusar do poder e cometer qualquer um dos crimes que estão escritos ali, de fato, aí a Lava Jato está muito em perigo. Agora, se eles pretendem seguir a lei, seguir a Constituição, seguir todo o rito determinado pelo sistema legal brasileiro, eu não vejo como eles podem ser impedidos de trabalhar. Até porque tem uma coisa que a gente precisa dizer, que eu vi pouca gente entrar nesse debate. Quem tem legitimidade para processar um juiz e um promotor nas atuais circunstâncias, ou um procurador da República, é o chefe máximo da instituição. Ou seja, quem vai olhar para uma conduta praticada, por exemplo, pelo Sérgio Moro, ou praticada, por exemplo, por um procurador da Lava Jato, o Dallagnol, que é o que tem mais destaque, e verificar se ele cometeu ou não cometeu um crime, é o próprio chefe do Ministério Público Federal. Ou seja, não é a população, não é o Renan Calheiros, não sou eu que vou apontar o dedo para a cara do Sérgio Moro e falar assim, seu bandido. Igual o doutor Liviano falou assim, isso transforma o promotor num bandido, quando a gente estava encerrando o programa. Não. Ele fazer aquela situação vai dar aso ao Procurador-Geral de Justiça analisar a conduta. E se ele analisar a conduta e achar que não houve ali um crime, ele não denuncia, ele mantém as coisas da forma como estão. O problema é que hoje a magistratura e o Ministério Público, com a devida vênia do Dr. Roberto, eles não são fiscalizados. Eles são fiscalizados do ponto de vista administrativo, ou seja, se cumpriu o prazo, não cumpriu o prazo, e as punições, as sanções, é algo que beira o absurdo. A punição máxima que nós temos para um juiz e para um promotor hoje claro, fora do âmbito criminal, é a aposentação com recebimento integral dos vencimentos. Isso é um escárnio para a população brasileira. Nós temos uma juíza que determinou que uma criança fosse presa junto com adolescentes, com adultos no Pará. Ela foi estuprada 15 vezes
E essa juíza foi aposentada como forma de punição, recebendo seus vencimentos. Então, será que nós não precisamos de controle sobre essa atividade? Será que nós não precisamos de um controle sobre aqueles que têm a caneta sobre a liberdade de alguém? Que tem o poder de mover ou não uma ação penal? Eu acho que essa é a discussão. É claro, ninguém quer abuso de nenhum lado. Tem essa falha? Tem essa falha. O doutor Sérgio Moro apontou uma coisa que eu concordo. É o que ele chama de crime hermenêutico. Ele falou, olha, eu entendi o fato de uma forma. Eu condeno. O advogado vai lá e apela. Isso vai para o tribunal. O tribunal entendeu diferente de mim? Concordo. Eu acho que é impossível da gente criminalizá-lo nessa forma. Isso seria, inclusive, inconstitucional. A interpretação. A interpretação. Seria absolutamente inconstitucional. E todos nós sabemos que, ainda que uma lei inconstitucional passe, o Poder Judiciário e o Ministério Público vão se recusar a aplicá-la. E são as formas de controle da situação. Né? Nenhum procurador-geral da República, nenhum procurador-geral do Estado vai processar um promotor de justiça que abriu um inquérito civil público ou uma investigação e depois foi trancada pelo tribunal, sendo que ele teria ali elementos mínimos. Agora, o problema é que hoje eu não consigo provar, ou melhor, nem se eu conseguir provar que o promotor de justiça abriu uma investigação indevida, eu consigo puni-lo. Essa é a questão. Então, é abrir o leque de possibilidades. Eu acho que é isso. Imagina, pelo menos eu falo por mim, não existe democracia sem um Ministério Público e sem uma magistratura fortes e independentes. Mas ser forte e ser independente não significa ser incontrolável. Nesse ponto, o senhor acha que está muito aberto também, doutor Liviano? Não, eu concordo com várias coisas que o Humberto colocou e quero acrescentar aos comentários dele o seguinte. Em primeiro lugar, de fato, se houver crime, no caso de algum desvio de conduta de um procurador, o Procurador-Geral da República, sim, ele teria atribuição para tomar medida criminal, né? Mas é óbvio que o Conselho Nacional do Ministério Público, a imprensa, os advogados, todos vão estar de olho nessa conduta, todos pressionarão e exigirão a tomada de medidas, né? Então nós temos algo que se chama de controle social, né? Óbvio que a caneta pertence ao Procurador-Geral da República, mas nós temos o controle social, que ele é importante e ele não pode ser desconsiderado. Esse é um ponto. Concordo que a punição para a juíza do Pará de apenas receber a aposentadoria, isso funciona até como um prêmio, concordo totalmente. Mas isso não é rever a lei de abuso de autoridade. Essa é uma lei de caráter criminal, tá certo? Nós estamos falando de uma consequência administrativa, estamos falando de outro âmbito com o qual eu concordo com você. Eu acho que nós precisamos fazer esta revisão e acho que deve haver um escalonamento respeitoso à proporcionalidade. Se há infrações que têm gravidades diferentes, as punições têm que ser proporcionais. Punições, violações de pequena gravidade têm que merecer sanções de pequena gravidade. Este caso do Pará, a meu ver, é uma atrocidade. E, a meu ver, a consequência que se aplicou é absolutamente descabida e gera a sensação de injustiça. Eu concordo totalmente. Aliás, me posicionei publicamente em relação a isso. E isso tem que ser revisto. Mas isso não é mudar a lei de abuso de autoridade, que é uma lei de caráter penal. Isso é uma outra discussão, né? Existem várias coisas, por exemplo, foro privilegiado. Não se pode discutir isso nas 10 medidas, porque isso é uma questão constitucional, né? Você precisa rever isto no espaço próprio, né? Aliás, eu quero dizer uma coisa que o Humberto colocou sobre a questão do abuso do pessoal da Lava Jato, viu, Reis? É sempre bom lembrar que 97% das decisões do juiz Sérgio Moro, a partir das provocações dos procuradores, foram confirmadas pelos tribunais. E o TRF lá de Porto Alegre, não, né? até o Supremo. Até o Supremo. Até o Supremo. Isto é a chancela de que não houve abuso. E é bom lembrar também que nesses 97 está incluso o Supremo, onde existem 8 ministros nomeados por Lula e Dilma. Ou seja, os atos destes governos foram controlados e eles escolheram os ministros. Portanto, complô não se pode dizer que houve. Além disso, as delações premiadas, elas foram feitas mais de 70% por pessoas soltas.
Houve até gente que veio de fora do Brasil voluntariamente colaborar. E a Lei 12.850 diz claramente que não se pode embasar uma condenação apenas em delação, né? Isso é um elemento que inicia a investigação. Então é bom esclarecer isso. E para fechar esse comentário, Raiz, eu quero dizer que eu tenho absoluta convicção que não se controla a corrupção com pena, com punição. Aliás, o Instituto Não Aceita Corrupção não é um instituto punitivista. Eu tenho convicção que nós precisamos de ajuste de punição da corrupção, mas nós precisamos de muito mais do que isso. Nós precisamos prevenir, nós precisamos educar, nós precisamos conscientizar as pessoas, nós precisamos de reforma política, nós precisamos mudar essa cultura de privilégios, nós precisamos de muito mais coisas. A questão da punição é um pequeno pedaço, mas é necessário. Vamos aproveitar para entrar num tema que eu acho que desviou, talvez, não sei se a palavra é essa, mas chamou muito a atenção, que foi a questão do Caixa 2. Tanto é que a ponto de um presidente da República, do Senado e da Câmara, num domingo à tarde, na hora do almoço, se reunirem para dizer que não ia haver anistia, se houvesse seria vetado. E no fim não era só o Caixa, realmente não houve anistia. Vocês veem que essa questão do Caixa 2 aí tá consolidada na nossa legislação como efetivamente proibida? Eu estou falando isso porque eu levo em consideração o seguinte: toda vez que surge na Lava Jato ou em alguma outra operação, alguma denúncia, foi doação legal que foi declarada à Justiça Eleitoral. Como se a Justiça Eleitoral talvez fosse até uma lavanderia, né? Não sei se vocês concordam. Como é que vocês veem? O Caixa 2 está equacionado ou corremos risco? Começando aqui pelo professor Fabretti. Olha, vamos lá. Primeiro a gente tem uma noção que talvez o público não tenha, que é preciso ter. Que nem todo ato ilícito necessariamente é um crime, né? Então nós temos várias ilicitudes que não configuram crime, logo não são punidas com uma pena privativa de liberdade. Então, se alguém me perguntar, o Caixa 2 no Brasil é lícito? Não, o Caixa 2 no Brasil é ilícito, né? Principalmente pela legislação eleitoral. Então, só que as sanções que são dadas àqueles que praticam Caixa 2, seja o partido, seja o próprio candidato, é de verba não contabilizada, o que leva a ele a ter um problema no registro da candidatura ou até no próprio caso eleito para ter o cargo. Então, assim, o Caixa 2 ele não é permitido. A questão é que, por não ser crime, às vezes para não incidir num crime de lavagem de dinheiro, para não incidir num crime efetivamente, o que a pessoa simplesmente faz, olha, esse dinheiro é de Caixa 2 é dinheiro que eu recebi licitamente, mas eu não contabilizei, né? Então eu tenho uma empresa que fabrica determinado produto, metade dos produtos eu vendo com nota, esse dinheiro está perfeito, metade dos produtos eu vendo sem nota, eu estou no Caixa 2. Aí eu pego esse dinheiro do Caixa 2 e financio um partido político ou uma campanha política. E se o partido contabiliza esse dinheiro para o partido está tudo certo. Porque ele não tem nem como rastrear essa origem. Eu acho que aqui seria um grande ponto para a gente começar a acabar com a corrupção, responsabilizar o partido por isso. Ele tem que saber qual que é a fonte, a origem do dinheiro. Mas a partir do momento que esse dinheiro está contabilizado... Está nas 10 medidas, mas essa é uma medida boa. Essa é uma medida boa. Não é tudo ruim. Mas foi retirado, né? Que é tudo ruim. Foi retirado. Salvo algumas exceções. Essa foi retirada. É uma das exceções. Essa foi retirada. Claro que foi. Mas faz parte da metralhadora. Faz parte, mas aí deveria ter sido discutido em outro âmbito. Não dá pra gente discutir dentro do mesmo pacote habeas corpus e Caixa 2. Esse é o problema. Foi assodado. Então essa é a questão. Então o Caixa 2 hoje, ele não é lícito, mas ele não é considerado um crime. Essa é a questão da maneira como ela está posta. E eu acho que, pelo jeito, vai continuar do jeito que está. Quer dizer, então a Justiça Eleitoral acaba de uma certa forma, sendo usada. A Justiça Eleitoral resolver essa questão, mas sem entrar no âmbito criminal. Doutor Oliveira. Mas veja só. Mas desculpa, senhor Marçal, eu não concordo. Eu acho que isso deveria ser alterado. Entendi. Isso era até a proposta, é um dos itens proposto aí no conjunto das 10 medidas. É justamente para corrigir, é o estudo que foi feito, Raiz, para ajustar essa situação, né? Então, o Ministério Público Federal propôs justamente a criminalização, porque hoje o que nós temos é uma regra prevista no artigo 350 do Código Eleitoral
que é uma espécie de falsidade ideológica que só responsabiliza aquele que dá uma declaração indevida. Então é só aquele indivíduo que deu a declaração, ele era obrigado a declarar e declara diferente. A proposta contida nas 10 medidas, ela alcança todos aqueles que de alguma maneira estão envolvidos nesta prática. E essa é uma das que se salvou, é uma dos 20% salvos, né? Então agora nós temos isso. E por que é importante criminalizar o Caixa 2? Porque quando se destampou o caldeirão aí do Petrolão, você percebe o quanto isto é disseminado. O quanto esta questão é, infelizmente, naturalizada. O quanto se fala disso como se fosse a coisa mais óbvia e aceitável do mundo. Todo mundo faz. Isso me lembra uma situação surreal. Eu estava dando uma palestra num pessoal que faz uma mesa redonda sobre compliance e tinha um grupo lá do Instituto Compliance Brasil, né? E aí eles me contaram que chegou um pessoal ali, que muitas empresas estão organizando seus departamentos de compliance, agora com a nova lei anticorrupção e tal. Diz que chegou uma empreiteira para eles e falou: olha, nós estamos interessados, queremos organizar aqui na empresa o setor de compliance e tal, e queremos a ajuda de vocês, né, do Instituto. Então, nós queremos implantar, mas queremos um sistema de compliance com Caixa 2. Vocês poderiam implantar para nós o compliance com Caixa 2? Né? Então é surreal, Raiz. Você está entendendo? Então essa história parece piada. Mas como diz o Zé Simão, é país da piada pronta. Entendeu? Então é necessário. Nós não podemos ter essa coisa banalizada como se fosse absolutamente aceitável. Não, é assim mesmo, estamos condenados. Não, isto aqui é absolutamente proibido. Isso é absolutamente condenável e não é porque se faz que você vai dizer, puxa, é assim mesmo, olha, não. Não, isso tem que ser punido. Isso tem que ser punido. Por que tem que ser punido? Porque isso quebra a igualdade de forças numa campanha. Tá certo? Para que existe a justiça eleitoral? Para você não ter o abuso do poder econômico. Você não pode permitir que aquele que tem mais dinheiro tenha mais condições do que o pobre que tem melhores propósitos. Isso não é justo. Isso não é razoável. Entendeu? É aquele que quer, que traz o bem comum que tem que prevalecer. Não o que tem mais dinheiro. Sim. Ainda mais dinheiro de origem escusa. Eu estou indo já para as considerações finais. Eu vou pedir só uma palavra de vocês sobre um assunto que não está nem nas medidas anticorrupção, nem na lei de abuso de autoridade, nem poderia estar, mas que toda vez que a gente discute, vocês mesmos aqui citaram de passagem, o foro privilegiado. Sempre desemboca nisso. Alguma discussão sempre desemboca nisso. Eu só queria uma opinião final, então, nas considerações finais, sobre essa discussão que está em andamento também, já foi avaliada agora pela CCJ do Senado, do fim, ou não fim, a restrição, né, do foro privilegiado, começando pelo professor Fabretti. Olha, o foro privilegiado hoje, ele está se tornando, na verdade, uma faca de dois gumes, né? Porque o que significa foro privilegiado? Na verdade, a nomenclatura legal não é essa, né? Foro por prerrogativa de função. Então, algumas pessoas, em virtude da função que ela exerce, como, por exemplo, o Dr. Roberto, por ser promotor de justiça, caso ele seja acusado de um crime, ele vai ser julgado direto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e não por um juiz de primeira instância. A justificativa que se tem para isso é proteger a atuação funcional do promotor de justiça e o próprio cargo, porque pode ser que ele caia nas mãos, entre aspas, de um juiz que não gosta dele, um juiz que seja vingativo, que torça para outro time. Então essa é a ideia, é equilibrar essa função. Só que com algumas alterações legislativas no Brasil, como por exemplo a lei da ficha limpa, ela começou a considerar que se você é condenado criminalmente por colegiados, ou seja, mais de um julgador, né? Então, um tribunal de justiça, uma câmara, uma turma e assim sucessivamente, você se torna inelegível. Então, hoje, para um político, por exemplo, ser condenado diretamente pelo Tribunal de Justiça é muito pior do que começar o processo lá embaixo. Né? Então, essa discussão sobre o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, ela está girando em torno disso. Né? Eu, honestamente, se nós partirmos do pressuposto que vivemos numa democracia e que os juízes e os promotores são pessoas de bem, que merecem a confiança da população,
e que atuam de acordo com a legalidade, não vejo razão para existir foro por prerrogativa de função. Mas eu acho que a gente ainda não chegou lá. Entendi. Então precisa ter uma... né, para em determinados lugares do país, o promotor não ser ceifado na sua atuação, para o juiz não ter medo de decidir contra determinadas pessoas. Sim. Eu acho que é preciso tomar um pouco de cuidado com essa questão. Problema grave aí, porque no fundo, o que está contido aí é a manutenção da cultura dos privilégios. Eu sou promotor, tenho direito a este foro e sou contra ele. E primeiro por essa questão que eu acho que conceitualmente é inadequada, inadmissível você ter a manutenção dessa situação diante do princípio da isonomia. Em segundo lugar, porque o tribunal ele é um equipamento do sistema concebido para julgar recursos. O tribunal, o órgão colegiado, como disse o professor Fabretti, ele faz a reapreciação de casos já julgados. Ele não instrui causas. Tá certo? Então, quem julga os recursos não está equipado, não tem a infraestrutura necessária para fazer a instrução. Você veja o caso de Renan Calheiros, que acaba de ser examinado, estava lá há 9 anos parado. Então, o que acontece? Justamente, o foro privilegiado, ele é uma indústria da impunidade. Se eu não tenho foro privilegiado, a justiça anda. Quando as pessoas não têm o foro privilegiado, você distribui justiça. Então, óbvio que eu tenho situações complicadas, como o Humberto colocou, mas no perde-ganha dessa história, o saldo é absolutamente positivo. Né? Talvez presidente da República e tal, mas você olhar no cenário mundial, pouquíssimos países têm. Bom, quero agradecer então aqui a presença do Dr. Roberto Liviano, promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Obrigado aqui pelo debate. Eu que agradeço e aproveito para convidar todos os ouvintes da Rádio Estadão, da TV Estadão, domingo, dia 11, Corrida e Caminhada Não Aceito Corrupção. www.corridanãoaceitocorrupção.com.br. Todo mundo lá. Obrigado também aqui ao professor e advogado Humberto Fabretti, professor de Direito Penal e Criminologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu que agradeço o convite e estou à disposição sempre que precisarem. Muito obrigado. Eu agradeço ao ouvinte, ao telespectador também da Rádio Estadão, da TV Estadão, por ter acompanhado aqui o debate. Posições divergentes para a nossa reflexão e semana que vem, mas algumas convergentes também, né? Teve convergência. E a gente volta semana que vem com outro tema relevante aqui para análise e discussão no Estadão Discute. Até lá.